Então, é o primeiro equipamento com essa característica que foi lançado. Entretanto, é um potencial enorme que a elastografia tem. Conforme nós já dissemos no início dessa entrevista, as doenças, elas têm a capacidade de alterar a dureza dos órgãos, dos tecidos, dos tumores, né? E essa diferença de densidade, de elasticidade, é possível ser captada pela elastografia. Extremamente informativa. Como a elastografia ela consegue detectar especificamente o câncer de mama? O câncer de mama é um câncer duro. E o tecido mamário, o tecido que secreta o leite, que a gente chama de fibro glandular, e a gordura que envolve e permeia todo esse tecido secretor, eles são mais moles do que o câncer. Então, quando nós temos a elastografia, nós temos um mapa dessa dureza tecidual que nos permite verificar onde está a região de aumento da dureza e provável câncer. E esse método, para esclarecer aos nossos ouvintes, ele é um método não invasivo, é de imagem apenas. De imagem apenas. A elastografia, importantíssima que eu frise, ela não existe independente da ultrassonografia. Ela é acoplada. A ultrassonografia serve para identificar o mapa anatômico da região e verificar onde nós vamos fazer as imagens elastográficas. Então, se a senhora puder me falar um pouco sobre as técnicas que hoje estão disponíveis de elastografia de mama. São duas técnicas essencialmente. A primeira é a técnica manual, na qual o médico com o seu transdutor vai fazendo a pressão sobre o tecido mamário. Esse transdutor seria a sonda que examina sonda, né? Os tecidos com ultrassom. A paciente ela fica deitada? Ela fica deitada, é como se fosse fazer um exame de ultrassom convencional, certo? Na hora da elastografia, com toque manual, o toque manual, como o próprio nome diz, é exercido pelo próprio médico, só que ele não é quantificável. Imagine que cada pessoa exerce essa pressão de uma forma diferente. E existe a outra que é quantificável, onde o impulso é virtual emitido pelo próprio equipamento e desta forma nós conseguimos simplesmente dobrar as propriedades acústicas que são utilizadas pelo método na hora de fazer o diagnóstico. Essas propriedades físicas hoje utilizadas incluem a reflexão, que delineia a anatomia, depois o Doppler, que vê o padrão de vascularização, e sabemos que muitos tumores têm excesso de vasos. E agora nós vamos colocar o mapa da elasticidade e mais o toque virtual para cálculo da velocidade. E aí uma pergunta, por exemplo, num diagnóstico fechado depois de câncer na mama, com essa elastografia, isso muda um pouco até o planejamento, às vezes, de tratamento, de quantidade de radiação, se vai ser optado em quimioterapia e radioterapia. Pelo que a senhora está me falando, isso provavelmente deve ter uma ação bem direta, né? Uma mudança um pouco nos protocolos de tratamento, né? Antigamente se iria ser feito uma exposição X de radioterapia, vem mudando um pouco com essa técnica de diagnóstico agora? Basicamente, tudo que você consegue antecipar no diagnóstico de câncer é benéfico e reduz as etapas de tratamento que você pode realizar e aumenta a curabilidade. Eu gostaria de citar um caso bem recente, onde nós examinamos uma paciente que nos trouxe uma mamografia que mostrava apenas uma calcificação de padrão benigno, arredondada, grande, que o radiologista não tinha dado nenhum significado, classificado a mamografia como de padrão benigno, recomendado um retorno só daí a 1 ano, normal. E quando nós examinamos aquela região com a elastografia, verificamos que ali tinha um tumor. Biopsiamos e confirmamos. Então, veja bem, nós detectamos nessa ocasião um câncer de apenas 4 milímetros de diâmetro. É um câncer que nós temos certeza da sua curabilidade. Então, isso muda todo o tratamento, porque o tratamento vai ser apenas a cirurgia, no máximo uma radioterapia, não vai ter necessidade de uma quimioterapia. Então, a paciente não vai ter necessidade
de uma esvaziamento axilar. Que isso é muito complexo. A mulher, então, pelo amor de Deus. Sim, deixa edema linfático crônico, inchaço. Emocional dela, né? É um transtorno, olha que... É uma coisa muito restrita. Então foi maravilhoso, e mal eu recebi o aparelho, eu já tive esse caso. Olha que bacana. Então, e o quanto que ele vai poder ajudar de fato, né? Exatamente. Qual a vantagem que a senhora hoje vê entre a elastografia sobre os demais métodos de imagem, pela experiência que a senhora já tem? Pois veja bem, os demais métodos de imagem, eles enxergam basicamente a doença pelo contraste que existe entre um tecido normal e anormal, ou pelo seu tipo de composição. Mas eles não conseguem enxergar a dureza. E acontece que muitas vezes uma mesma imagem tem diagnósticos totalmente distintos. É o caso, na ultrassonografia, de um nódulo de gordura, principalmente quando ele está iniciando um processo de necrose, que a gente chama de esteatonecrose, que ele simula muito uma malignidade. Entretanto, quando você vai fazer a elastografia, ela é uma lesão mole, totalmente diferente do câncer verdadeiro, que vai ser uma lesão dura. Então, ele ajuda muito e, principalmente, foi desenvolvido para nos ajudar a diferenciar os nódulos benignos dos malignos da mama. E, de repente, até evitando uma necessidade de uma biópsia para confirmar. Ela tem essa capacidade, doutora? A elastografia? Esse é o objetivo final. Mas, para isso, nós temos que ganhar confiança com o novo método. Entendeu? Então, qual seria, então, que a senhora colocaria hoje, com o conhecimento já adquirido, das principais utilidades da elastografia em mama? Em primeiro lugar, é essa capacidade de fazer a diferenciação dos nódulos benignos e malignos de mama. Por quê? Porque hoje nós temos uma quantidade muito grande de falsos positivos, ou seja, de cânceres que não existem, mas que os métodos de imagem... Eu vou recomeçar de novo. Sem problema. A primeira finalidade para a qual a elastografia foi desenvolvida é justamente para fazer o diagnóstico diferencial dos nódulos benignos e malignos de mama. Porque nós temos hoje uma quantidade muito grande de cânceres que não existem, mas que os métodos de imagem suspeitos que estão lá. Entendeu? Então, em primeiro lugar, foi desenvolvido para isso. Só que existem casos em que a elastografia, por si só, foi capaz de detectar o câncer. A senhora até citou ainda há pouco do caso que a senhora recebeu a imagem, que o radiologista não identificou, colocou como benigno, né? A senhora teria mais algum outro para elucidar? Sim, eu tenho 3 casos desse no total, que foram diagnosticados após a vinda do nosso equipamento. O primeiro deles era uma área que mostrava calcificações patológicas na mamografia, mas nenhum câncer. Era uma área que, pelas calcificações, sugeria a possibilidade de existir algo anormal. Entretanto, muitos desses casos são falsos positivos, conforme nós já comentamos, mais ou menos metade deles. Daí nós fizemos o exame com ultrassom. Vimos as calcificações e não vimos o tumor. Daí, como estávamos já com o novo equipamento, falando, deixa eu examinar essa área como que está. Para nossa imensa surpresa, surgiu o tumor com clareza absoluta, porque a elastografia ela tem a capacidade de ampliar o tumor. É como se fizesse uma magnificação, porque o tumor é duro. Essa imagem, como que ela é? É uma imagem bem escura. Não, ela pode ser feita a cores, ela pode ser feita escura e ela pode ser feita pelo cálculo da velocidade. O nome da velocidade é meio estranho, as pessoas vão achar que é meio complexo. É velocidade de propagação da onda de cisalhamento. Essa onda de cisalhamento, a melhor forma de você entendê-la é como se fosse um abalo sísmico, onde as placas tectônicas se deslocam no ponto de origem, mas o tremor se propaga muito distante de onde se originou o abalo. Então, da mesma forma, quando nós emitimos a onda compressiva
para os tecidos pelo próprio aparelho no toque virtual, ele se propaga dos lados e a velocidade de propagação desta onda, ela é proporcional à elasticidade e à dureza dos tecidos. E essa velocidade quantificada, ela é precisa. Doutora, pelo que eu estou vendo, existem novidades que a gente pode esperar na elastografia, né? Exatamente. Nós estamos justamente apresentando a elastografia virtual este ano, né? Virtual Touch, que é a tecnologia ARF, que foi introduzida pela Siemens, que foi a primeira que desenvolveu essa nova tecnologia, e a segunda já a elastografia quantitativa, que permite mensurar o índice elastográfico e essa velocidade de propagação da onda de cisalhamento, que está relacionada diretamente com a dureza dos tecidos. E com isso nós temos tabelas que a gente consulta e que quantifica o que é normal e o que é anormal. Olha, ouvinte, eu acho que você conseguiu aí tirar bastante dúvida. Eu, mais uma vez, agradeço a presença da doutora Lucy Kerr. Gostaria de deixar aqui os microfones abertos para suas considerações finais e pedir que a senhora deixasse o seu contato. Nós temos um site, www.sonimage.com.br, e o nosso telefone é 3287-3755. Valmir Melo está apresentando o programa Saúde em Questão. Bem-estar da família no Saúde em Questão. Estação Saúde. Rádio Trianon AM 740, Universal AM 810, Baixada Santista. E você também pode nos acompanhar pelo site www.trianonam.com.br ou também pelo site você vai escrever agora, .sonoro.com. Você pode acompanhar o Saúde em Questão. Você sabia que o câncer de mama é muito frequente e é o que mais mata mulheres no Brasil? Além das dores que sofrem com as doenças, ainda enfrentam traumas psicológicos. O câncer de mama é uma doença que acomete os seios como um caroço e cresce rapidamente. Pode ser mortal se não tratado a tempo. É importante ressaltar que todos os cânceres de mama têm origem genética, então quem tem casos na família deve ficar atento e fazer frequentemente o autoexame das mamas e procurar seu ginecologista. Os principais sintomas são o nódulo nos seios e outros sintomas também podem acontecer: mudanças de cor, reentrâncias, enrugamentos nos seios ou elevações da pele em uma área do seio. Mudanças no tamanho ou formato dos seios também pode acontecer e secreções no bico do seio. Já para o tratamento, inclui desde o tratamento cirúrgico com diversas técnicas até a quimioterapia, radioterapia e harmonioterapia. Central Life, onde você e sua família vão se sentir bem e com qualidade de vida. Fiquem todos com Deus e não esqueça, ame, trabalhe, perdoe e espere. Um grande abraço e amanhã, a partir das 16h30, conto com a sua audiência. Qualidade de vida é responsabilidade social. Neste contexto, você ouvinte Trianon faz parte do programa Saúde em Questão. Um programa que usará a ferramenta da comunicação para informar assuntos sobre saúde e prevenção. Apresentação: Valmir Melo. Produção: Hilton e Magali Lubini. Apoio: Central Life.